Olá, você que me assiste mais uma vez aqui pelo canal, muito obrigado pela sua presença conosco. Sábado, meio-dia em ponto, mais um vídeo daquela série semanal tratando de temas que são características humanas, são situações do cotidiano, são atributos humanos, né? Relacionamento diário, nossas conexões profissionais, sociais, nossas relações humanas. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê o like, compartilhe com as pessoas do seu círculo de amizade o endereço desse canal. O foco aqui é reflexão, é apresentar temas para que as pessoas possam pensar, né? Para que todos nós possamos evoluir no nosso trabalho, principalmente. É sempre bom lembrar que a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso ambiente de trabalho. Então, a gente precisa ter um ambiente de trabalho saudável, agradável, que nos permita ser feliz e fazer as pessoas felizes, para que aí sim o nosso potencial possa estar sendo explorado ao máximo, né? Daquilo que a gente pode fazer. Então, todo sábado, meio-dia em ponto, um vídeo novo nesse formato de palestra, né? Um vídeo mais longo, porque eu tenho também, eventualmente, vídeos mais curtos, com reflexões pontuais, mas sempre com este foco, né? Eu sou professor de filosofia, eu sou palestrante corporativo, motivacional, educacional, né? Nessas áreas todas aí de atividade que eu procuro desenvolver e levar aí meu trabalho para as pessoas neste meio digital agora, neste começo, né? Não temos tantos vídeos aqui ainda nesta data, mas é um objetivo também para levar mais pessoas aí o pensamento, as reflexões, né? As mensagens para que a gente possa crescer sempre e vencer as dificuldades da vida. Nesse caso, neste vídeo, nós vamos tratar aqui, eu vou apresentar para vocês o tema tolerância. Tolerância, mas num contexto de abordagem também do paradoxo da tolerância e as suas implicações na atualidade. Este mundo conturbado, cada vez mais agitado que nós vivemos, né? Sempre importante pensar nesse e nos outros temas. Vocês vão ver pelos vídeos que há diversos temas já foram apresentados aqui, e assistam, façam seus comentários, sugiram novos temas, apresente suas críticas, sempre é bom, né? Para a gente poder progredir, evoluir no nosso trabalho, no nosso contexto de vida. Tolerância costuma ser definida como uma disposição de permitir ou suportar ideias, comportamentos ou pessoas com as quais se discorda ou que são diferentes de nós, e aí sem necessariamente aprová-las, né? Sem necessariamente aderir a essas opiniões que elas têm, mas uma convivência saudável, salutar, né? Para que a gente possa pensar, pelo menos, sobre o modo que elas pensam, que seja diferente do nosso e verificar por quê, né? E também avaliar a forma como nós pensamos. Na teoria mais liberal, é uma virtude política central para conviver em sociedades plurais. É uma disposição que nos permite viver em sociedade. E, na prática, ela assume graus, né, de diferentes visões, né? Inclusive, sobre esse termo, vamos mostrar isso. Uma tolerância passiva, por exemplo, é o suportar, né? Até uma tolerância ativa, que seria, assim, garantir o direito daquele que é diferente de mim, respeitar a forma como ele pensa. E aí é nesse ponto que ali na frente nós vamos falar sobre o paradoxo da tolerância. Entretanto, atualmente surge um novo tema de pensar, para pensar, né? Um novo termo, melhor dizendo, um novo termo para pensar este tema: alteridade, ou, como dizem, né?
alguns uma outra estrutura ética no contexto dessa questão da tolerância. Por quê? Porque a alteridade tem sido usada como uma palavra mais adequada para se referir a essa disposição de tolerar. Porque daí ela não é só aceitar o outro no contexto de que eu seja melhor do que ele, ou que eu admita que ele pense diferente de mim. É uma aceitação fundamentada na ética, o respeito que impõe uma responsabilidade e também uma resposta social, né? É uma ética que não precede um juízo próprio, ou seja, eu tolero muitas vezes porque eu estou acima de alguém, eu estou longe de alguém, eu sou melhor do que alguém, então eu tolero que ele pense diferente, tolero a existência daquela pessoa. E, na verdade, a tolerância não quer dizer isso, né? Tolerância quer dizer justamente a convivência pacífica entre as pessoas que pensam diferentes, de formas diferentes, né? E a alteridade tem sido usada mais atualmente como um termo no sentido de minar esta autoridade, entre aspas, que aparentemente o termo tolerância nos apresenta, como se a gente estivesse numa posição melhor do que a do outro que está sendo tolerado. Pense nisso. Agora vamos fazer uma comparação, né, entre a tolerância e a alteridade. Hierarquia implícita, como eu disse, tolerar frequentemente carrega um resquício de hierarquia, porque quem tolera se julga melhor, se julga superior, e a ética da alteridade exige essa suspensão da minha presunção e uma abertura para que eu reconheça a singularidade que é a outra pessoa, né? A singularidade irrepetível no sentido da pessoa que é diferente de mim, ela é uma pessoa que não tem um igual. Eu não tenho igual, você que me assiste não tem o igual, nós somos semelhantes. Nos objetivos sociais, tolerância visa a coexistência no contexto justamente dessa convivência para que as pessoas não saiam aí divergindo divergindo não só nas ideias, mas fisicamente, né, se altercando. Embora a gente veja no mundo muitas guerras que às vezes são guerras de pensamento, né? Guerras na prática, né? Tanques, canhões e armas, mas que começam com formas de pensamento diferente. A alteridade já busca a transformação dessas relações, produção de vínculos de responsabilidade mútua. É algo além. Limites normativos dessa comparação, né? Tem limites, ambas têm limites. Tolerância não é a conivência, não é permitir que se faça o que está em desacordo com o nosso contrato social, ou seja, com a nossa ética, com a nossa moral, com as nossas leis. Alteridade não exige submissão a práticas que violem direitos. Então, ela também está no limite da lei, no limite da convivência. Essa é aquela regra básica, né? De sempre fazer ao outro aquilo que a gente quer, gostaria que alguém fizesse para nós. Aqui entra o paradoxo da tolerância, né? E aí, se vocês estão ouvindo meus cães latindo ao fundo, é o momento de exercer essa tolerância, né? Pensar nisso, fazer um link, né? Com o mundo real que acontece ali fora, com este nosso relacionamento aqui digital neste momento. Entra o paradoxo da tolerância nesta questão justamente dos limites, Vamos ver o que se trata disso. Paradoxo da tolerância afirma que a maioria dos grupos menores que se beneficiam da tolerância são eles próprios muitas vezes intolerantes, pelo menos em alguns aspectos.
Então vamos lá. A maioria dos grupos minoritários que se beneficiam, que existem por conta da tolerância dos grupos maiores, muitas vezes são eles próprios intolerantes. É por isso que você está vendo aí essa figurinha do lado aí, que faz menção ao nazismo, né? Ao fascismo. Em um regime tolerante, essas pessoas intolerantes, muitas vezes, podem aprender a tolerar ou pelo menos se comportar como se possuíssem essa virtude. Então vamos aprofundar um pouco mais o raciocínio sobre isso. Quem conjecturou sobre isso foi Karl Popper. Ele formulou esse paradoxo. E ele nos alertou justamente que a tolerância ilimitada pode levar ao desaparecimento da tolerância. Porque agentes intolerantes podem usar a liberdade e o espaço público para impedir a própria tolerância. Por isso ali aquela imagem que a história registra, né? Inclusive os danos causados pelo nazismo. Se numa sociedade tolerante se defende que até eles possam existir e se manifestar, num contexto amplo de tolerância, a história registrou muito bem o que aconteceu quando eles passaram a ser o grupo majoritário e se voltaram contra aqueles que os toleravam. Então, Karl Popper concluiu que uma sociedade aberta deve negar proteção ilimitada a ideologias que procuram abolir a própria tolerância, ou seja, tem que haver limites racionais, limites defensivos, inclusive medidas legais, institucionais, quando a intolerância se torna uma ação ou ameaça concreta. E aí, como é que isso vai se dar na prática? Diferenciar um discurso controverso, ainda tratável com argumentos, com educação, né? A dialética da divergência, né? Mesmo que esse discurso seja controverso. Diferenciar esse discurso, as organizações e os atos que incitam violência, discriminação ou remoção de direitos que demandam resposta institucional, mesmo que resposta prévia. Ou seja, muitas vezes é preciso dizer aquilo que não se pode defender, estabelecer um limite. Discurso, todo discurso é possível, exceto esse determinado discurso. Por exemplo, temos visto muito no mundo de hoje os discursos de incitação de ódio, de incitação à discriminação, sob o manto de que as pessoas que falam disso, que incitam violência, que incitam discriminação, têm o direito de se manifestar. Então, esse é um assunto bem complexo e nós temos que pensar sobre isso, para que a gente também não seja levado, né, por esse mar agitado, né, pela tempestade, como eu sempre falo e alerto, que fica ao nosso redor. Então, há que se ter a possibilidade de manifestar o seu pensamento, desde que esse pensamento não leve para determinados tipos de discurso, que podem resultar em determinados tipos de ações. Sempre é simples de pensar nisso. O que eu gostaria que fizesse comigo é aquele limite que eu posso fazer com o outro. Não é tão complexo assim. Entretanto, a realidade faz que fique complexa. Inclusive, a realidade é que permite o ressurgimento dos movimentos neonazistas com discursos de ódio e o panorama contemporâneo que a gente está enfrentando agora. Relatórios recentes, monitoramentos de extremismo mostram o crescimento dessa propaganda, dessas atividades de extrema direita, especialmente em ambientes pós-crise, como nós estamos vivendo na pandemia. Eu sempre falo disso e lembro disso, né? Vocês vão ver no final, eu sou professor de filosofia, mas tenho pós-graduação em história. E eu vejo uma similaridade muito grande com o período histórico que nós estamos vivendo em relação ao
século passado. Tivemos a gripe espanhola, tivemos a pandemia da Covid, depois da gripe espanhola houveram duas guerras mundiais, nós estamos vivendo num mundo agora em guerra, um mundo onde a polarização está extremada, né? Esse termo polarização às vezes é usado até erroneamente. Por quê? Porque geralmente há dois polos, né, principais de pensamento político, econômico, social. Entretanto, é a radicalização desses polos que é negativa na sociedade, onde as pessoas perdem a capacidade de conversar, de dialogar, a disposição de fazer esse diálogo que leva a sociedade para frente. E aí, as observações nos dão a informação, né, de que esses grupos têm migrado para a rede que nós estamos aqui, né? Além da atividade online, também para o offline, né, do mundo real, a propaganda física, enfim, seduzindo aqueles que não conhecem a história, infelizmente. Quando nós vamos observar o panorama da Europa e das Américas, né, no caso aqui da nossa América Latina, Central e do Norte, e o ambiente europeu, né, autoridades e órgãos independentes registram um aumento desses incidentes de violência, desse material supremacista, né? Discriminatório, segregador, né? Isso é uma ameaça significativa de violência, né? E esses movimentos vão se adaptando, adaptam os símbolos e o marketing para buscar a crescer, né? Ampliar o apelo perante as pessoas. E usam redes sociais, fóruns fechados, esses memes, né? Que são hoje a moda na rede digital, a desinformação, fake news. E a internet facilita esse alcance, ela potencializa, né, a nossa capacidade também se ela potencializa a nossa capacidade para o bem, ela também, infelizmente, potencializa a capacidade humana para o mal. Então, precisamos pensar nisso com muita atenção. E aí, vamos pensar em como isso afeta o nosso mundo de trabalho, o nosso mundo corporativo, aquele local onde nós estamos a maioria do nosso tempo. Riscos e impactos diretos reputacionais, por meio de uma associação real ou mal percebida com discursos de ódio ou conivência, que pode destruir a confiança dos clientes, dos investidores e dos parceiros. Há uma necessidade de se posicionar firmemente contra determinados tipos de postura e discurso. É disso que está se falando aqui. Porque se você eventualmente quer ficar numa neutralidade por questão de negócio, você pode ser entendido como um apoiador desse tipo de segmento negativo da sociedade, intolerante, né? Em relação à segurança interna, aí é entre os empregados, as pessoas que trabalham na empresa, que podem radicalizar um discurso e prejudicar a relação entre si. E aí vai descambar porque a gente vê no mundo fora do mundo corporativo, né? Nas ruas, violência física, ambiente da empresa fica tóxico, e aí acontece a queda da produtividade e o turnover, né? Que eu até pus aqui, que é aquela alta rotatividade entre os funcionários. As pessoas entram e saem. Não tem, o prazer de seguir trabalhando na empresa. E aí, como que a empresa vai se desenvolver, vai alcançar os seus objetivos, né? Com esta alta rotatividade dos empregados, fluxo de entrada e saída de colaboradores. Como eu disse já também, não gosto do termo colaborador, né? Não vejo mal nenhum em chamar uma pessoa contratada para fazer um trabalho como empregado. Está empregado para fazer aquilo, está contratado para fazer aquilo, né? Implicações legais, a questão do compliance, né? Leis e regulamentos devem impor obrigações para justamente fixar os limites.
questão de cibersegurança, diversidade, assédio e incitamento. Postura no ambiente de trabalho, postura no ambiente social, postura como uma pessoa civilizada. Finalmente, no mundo corporativo, as cadeias de valores de negócios, fornecedores, parceiros, se tem vínculo extremista, geram risco. Geram risco naquele campo que eu falei antes, de confundir o pensamento deles com o seu. E afeta o seu trabalho, afeta a sua marca, afeta a sua imagem. E é importante trazer essas informações porque nunca na história o ser humano foi tão exigido, né? Também costumo lembrar disso. A teoria dos retornos repetitivos, a velocidade da evolução tecnológica vai aumentando cada vez mais com base na evolução anterior. Então, as pessoas às vezes não conseguem lidar com o que estão vivendo. E isso é muito sério. A realidade na empresa, mas a realidade social, a realidade no círculo familiar, no círculo de amizade, a realidade na escola, na faculdade, enfim. Até nos momentos de lazer, a gente vê o que acontece muitas vezes no esporte, infelizmente. E aí, algumas medidas práticas, né, que as empresas devem adotar, né? Não é nem podem, é devem. E eu coloquei aí, tá resumido, né? Políticas claras de conduta e comunicação, treino para identificação, né, dos sinais de radicalização, canais seguros para que as pessoas façam denúncia, para que os próprios empregados denunciem, né, situações, a moderação dos ambientes digitais internos, correto uso das ferramentas, uma diligência prévia nas parcerias e que a empresa vai realizar com outras empresas. Como eu disse também, a posição pública clara contra esses discursos de ódio, de segregação, de discriminação, e a colaboração com órgãos estatais, né, de segurança, organizações não governamentais que trabalhem nessa área, enfim, sempre a busca pelo equilíbrio, pelo respeito, né, pela urbanidade no trato, né, um termo mais antigo. Estudos e análises de políticas de plataformas e recomendações institucionais explicam como empresas têm construído esta relação de confiança e segurança e de moderação de conteúdo. Então, busque informações sobre isso também. Aqui, como eu disse, é uma apresentação breve, né, de o trabalho que eu realizo no mundo corporativo. Então, se você também quiser informações, você manda aí nos comentários do vídeo aí o seu e-mail, um contato para a gente falar mais profundamente sobre isso. Eu posso fazer uma apresentação na sua empresa, no seu trabalho, só você buscar informações sobre isso. E aí o impacto disso tudo na vida cotidiana, na família e no lazer, as relações familiares. Convivência com opiniões extremas pode gerar quebra de laços, a família deixando de se conversar por opiniões políticas, que são passageiras. Violência simbólica e, em casos extremos, conflitos abertos. Violência simbólica, né? Aquela brincadeirinha, entre aspas. Ou conflitos abertos, as pessoas não se falam mais. Quando não fizeram coisa pior, né? Chegaram até as vias de fato. E aí as famílias enfrentam dilemas sobre confrontar-se, sobre como cuidar disso, como proteger os membros vulneráveis, ou seja, jovens que são recrutados aí online, né? A ficar muito atento, há que se ficar muito atento quanto a isso. Crianças e jovens aí que estão fazendo na internet, né? Quem está formando o pensamento deles? Socialização e lazer, espaços de lazer, falei dos momentos de lazer, clubes, eventos, jogos online podem se tornar ambientes de recrutamento ou de normalização do discurso de ódio, que transforma o caráter do convívio e exclui minorias. Há que se lembrar,
Não há que se normalizar determinados tipos de discurso e de posturas. A disposição para se manifestar, ela tem um limite. E isso afeta a saúde mental, né? Uma exposição contínua a discursos de ódio, essa normalização da intolerância, vai aumentar a ansiedade, insegurança, sentimento de ameaça nas vítimas e comunidades-alvo. Organizações internacionais documentam efeitos agregados, recomendam educação e medidas de prevenção. Já mencionei aqui o café da manhã, né? Mencionei aqui no contexto do canal, em outros temas que eu abordo. Você vai, acorda de manhã, vai tomar o café da manhã, liga no jornal e só tem má notícia. E aí você vai desdobrando aqui o seu dia com base nesse modo de começar o seu dia, o seu café da manhã. Tolerância à alteridade e o equilíbrio prudente, propostas práticas aqui, educar na alteridade, ou seja, currículos, treinamentos que trabalhem empatia radical. Aqui o radicalismo da coisa boa, do sentimento bom, da ação boa, positiva, da empatia, do reconhecimento do outro como um sujeito moral, como uma pessoa digna, um diálogo guiado por respeito, que aí vai se transformar de fato em alteridade no contexto atual do uso do termo, no sentido de que a tolerância pode se transformar numa forma de afirmação, de afirmação de ser melhor, de estar num patamar superior. Reforçar instituições, proteger o espaço público com leis e instrumentos que limitem a atuação organizada de grupos que propagam violência e discriminação. Limitar a atuação desses grupos, sem transformar a própria tolerância em pretexto para silenciar críticas legítimas. E aqui é a confusão que se faz no mundo atual. As pessoas às vezes falam assim, não, isso aí é ofensivo. Não, uma crítica não é uma ofensa, é bem diferente. E a tentativa de silenciar determinados grupos que trazem críticas à ação de pessoas, de grupos, né? De outros grupos, sob o pretexto de que está se fazendo um discurso de violência. Não, discurso de violência, a gente tem que estar bem claro na nossa mente que é de fato uma violência, não é uma diferença de pensamento. Políticas corporativas ativas, programas de prevenção, comunicação de valores, supervisão de conteúdo, tanto interno quanto externo, e cooperação com especialistas em extremismo. Ferramentas digitais de regulação, exigir transparência nas plataformas, moderar conteúdos que incitem violência e financiem iniciativas de contranarrativa e literacia midiática, né? Ou seja, a capacidade de acessar, analisar, avaliar e criar mensagens em diferentes mídias. Organismos internacionais e estudos de caso propõem abordagens combinadas, educação, moderação, legislação. Colocar limites não é censurar, uma outra confusão que se tenta vender no mundo de hoje. Intervenções familiares e comunitárias, apoio psicológico, linhas de ajuda para famílias com membros em risco de radicalização, enfim, espaço de diálogo comunitário, promoção prática da alteridade. E aí chegamos a conclusões, né? Mas podemos pensar que será que são de fato conclusões? Tolerância necessária, mas insuficiente. Alteridade oferece uma alternativa ética mais profunda. Paradoxo da tolerância exige limites quando a intolerância se organiza para abolir direitos e segurança. E isso justifica respostas institucionais. E no mundo real, empresas, família, lazer, a resposta passa por educação para a alteridade, políticas institucionais firmes,
moderação responsável dos ambientes digitais e suporte a vítimas e famílias. Portanto, esteja atento. O mundo digital é uma reprodução do mundo real. As regras que você tem para a convivência na sociedade devem também existir no mundo digital. Discursos de ódio, de segregação têm que ser coibidos e alguns limites têm que ser impostos, entre outras ações condenáveis, né? Naturalmente. E esses limites não são censura. Esteja atento a isso. É o que se tenta muitas vezes vender, para que o ambiente digital seja um ambiente de impunidade, onde as pessoas possam dizer e fazer o que querem para atingir os seus próprios interesses, em detrimento e prejuízo de outras pessoas. Aqui, as fontes para consulta, você pode aí puxar o fio, né, como eu digo, utilizar aí essas fontes para buscar mais informações, como eu fiz para construir essa breve pequena apresentação. Como eu disse, tenho um trabalho como escritor. Neste meu livro, um dos mais recentes, Sempre em Frente, de caminhar em frente, sempre em frente, de enfrentar as situações da vida. O destaque para o poder da força da ação de cada um no dia a dia, né? 200 páginas de reflexões, onde eu também falo desses assuntos que apresentei aqui nesta breve palestra. Você pode adquirir esse livro por R$ 65. Você pode fazer o Pix aí no meu e-mail, né? Domingos Léo Monteiro P, o P de profissional, @outlook.com. Domingos Léo Monteiro P, @outlook.com. Ou também comprar pelo cartão de crédito ou débito. Então, se você quiser informações, você manda também aí nos comentários do YouTube uma mensagem que a gente vai interagir para que isso se concretize. Você vai ver que o livro tem conteúdo excelente com base nessa e nas outras apresentações que eu tenho compartilhado aqui neste canal, sempre aos sábados, ao meio-dia em ponto. Eu sou graduado em gestão pública, também em formação pedagógica em filosofia, pós-graduado em direito público, em teologia, em filosofia, em história, e sigo estudando. Estou agora fazendo o curso de formação no sistema Black Belt de gestão, no sistema de gestão Seis Sigma, né? Que é uma ferramenta do mundo corporativo, justamente para me aperfeiçoar e também para ter mais subsídios para compartilhar o meu trabalho profissional e também aqui por meio dessas apresentações. E sou tutor em EAD também, então tenho experiência aí nessa relação no mundo digital. Se você quiser uma palestra minha, e aí os temas que eu desenvolvo, posso desenvolver também temas específicos, como você quiser, eventualmente, para que se apresente na sua empresa, no seu trabalho. Esses temas que já estão aí postos na tela, eles podem ser desenvolvidos como um programa, né, de formação, que a gente pode estabelecer um cronograma para isso, ou também um tema específico, tá? Então, se você tiver interesse, você também manda uma mensagem aí para mim no chat, no comentário, né, do YouTube. Esses temas, no formato de programa, eles estão encadeados uns com os outros, tá? Mas podem ser apresentados individualmente. Ou se você quiser uma abordagem específica, também entre em contato comigo que a gente pode programar isso. Vem aí o final de ano, vem aí o balanço do ano, as confraternizações de fim de ano e experiência de trabalho realizado, né? Com as expectativas de planejamento para 2026. Então, eu estou à disposição para ajudar você nisso. Então, aqui as minhas redes sociais, aí o QR Code desse canal do YouTube, da minha página no Instagram, e eu também estou no Facebook, no LinkedIn, e o e-mail, né? Eu já falei lá no Pix do livro Sempre em Frente, domingosleomonteiro, p, @outlook.com.
Eu quero aqui mais uma vez agradecer a oportunidade de estar falando com vocês aqui pelo canal do YouTube. Agradecer vocês que estão assistindo, pedir a vocês que compartilhem este vídeo, o endereço do canal com seus contatos. Isso ajuda a disseminar aí o meu trabalho também, mas levar essas informações, levar essas mensagens, essas reflexões que são muito importantes no nosso dia a dia. Lembre-se, o mundo hoje é muito mais exigente do que foi no passado. Todos os povos tiveram seu momento histórico, as suas exigências, né? Mas hoje, o volume de material que a gente recebe diariamente nos impõe dificuldades que muitas vezes as pessoas não têm suportado. Então, cuide da sua saúde mental, sua saúde do corpo, do espírito. Você é uma pessoa importante. Você é um indivíduo único. Eu falei aí hoje na individualidade irrepetível, né? Você é importante, o que você faz de bom é importante, mas também seus medos, suas fraquezas, suas dúvidas, seus sonhos, anseios, desejos, mas os momentos principalmente onde você acha que tudo está dando errado, que não vai dar certo, que você não vai aguentar, são importantes também para você poder pensar, para você poder parar, para você poder respirar, para você aprender. Então, não se deixe abater. Lembre-se do título do meu livro: Sempre em Frente. Caminhe em frente. Sempre em frente. Enfrente as situações da vida. Converse com alguém mais experiente, ou mesmo que não seja mais experiente, converse com alguém que possa te ouvir, pelo menos. Lembre-se disso. Vamos em frente. Muito obrigado e até o próximo vídeo, na próxima semana, né? Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Um grande abraço.